sobre um atacante que está sendo comprado em definitivo pelo Palmeiras. Mas temos que ganhar do Vasco no final de semana também, para a coisa não ficar tão complicada como ficou depois dos últimos resultados, tá? Resultados que, aliás, trouxeram muita pressão para cima do Abel. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras negocia a compra de um atacante que faz sucesso em suas categorias de base. Eu me refiro a Vitor Gabriel, que pode jogar como meio atacante, como ponta ou até como centroavante. Só 19 anos de idade, ele pertence ao Novo Horizontino e está emprestado ao Verdão para jogar no Sub-20 até o fim desse mês. A opção de compra prevê a possibilidade de aquisição agora. O grande problema é que o Palmeiras tem concorrência internacional. E diante desse cenário, o Palmeiras precisou apertar o passo e pretende fechar a compra em definitivo do jogador nas próximas horas. A informação sobre essas tratativas veio do nosso palestra. Na atual temporada, o Vitor Gabriel, que tem 19 anos de idade, tem 31 jogos, 17 gols e mais 3 assistências. No fim de semana, o Palmeiras conquistou um título na Holanda, vencendo o PSV na grande decisão. Triunfo por 2-1 e adivinhe de quem foram os 2 gols? Justamente do Vitor Gabriel. Se não houver acordo entre Palmeiras e Novo Horizontino, dá para dizer que certamente o clube do interior vai se dar super bem, porque vai conseguir vendê-lo por cifras bem superiores àquelas estipuladas lá atrás, com o João Paulo Sampaio a saideira em relação a Vitor Gabriel, atleta que chegou a ser relacionado pelo Abel por uma partida do time principal contra a Chapecoense antes da Copa do Mundo, mas ele não foi usado. Nicola, imagina a Leila no Vasco, com essa torcida apaixonada e gigantesca. Manda um abraço pro Eduardo, Juan e Maria Sofia. A mensagem é de Jussier Moraes. Abraço, Jussier, e um beijo para Eduardo, Juan e Maria Sofia. Eu tenho certeza absoluta de que a Leila ainda não entendeu o engajamento, a paixão e o apoio da torcida vascaína. Cara, o torcedor do Vasco é uma coisa meio maluca, cara. Porque é um torcedor que só se ferra há muitos anos. O último título importante foi em 2016, e os caras não largam, os caras estão juntos, os caras fazem vaquinha. Se a Leila tiver a capacidade de organizar e recolocar o Vasco no caminho dos títulos, cara, ela vai alcançar um status. Aí ela vai, se ela já anda super feliz com o futebol, ela vai ver o que é bom no lado do futebol. Eduardo Pou, o que o Abel pode ter contra a Leila? Palmeiras, que pode ser pior do que ele ter assinado um pré-contrato com o Al-Sadd, porque o clube seja tão refém do treinador. Vamos lá, Carlão. O Carlão foi bem, cara, foi bem na ferida. Só para recapitular essa história, nem todo mundo é obrigado a lembrar. O Abel sai de férias, não vou lembrar se foi em 23 ou em 24, ele sai de férias e assina um pré-contrato com o Al-Sadd. Ele chega a visitar as instalações do clube no Catar e tal. Depois ele nega que tem assinado, ignora o acordo com o Al-Sadd e vem para o Palmeiras. Cheguei a noticiar, eu e o Pilhado noticiamos isso, tomamos pancada pra caramba, mas enfim, o tempo passou e a FIFA condenou o Abel a pagar 5 milhões de euros ao Al-Sadd. Como lembra o Carlão, a Leila acabou abraçando a ideia e ajudando o Abel em parte dos pagamentos. O Palmeiras tinha direito a um percentual de um menino que estava lá, e o Palmeiras acabou abrindo mão dessa grana para ajudar na quitação. Por que a Leila faz tudo isso? Porque, cara, na visão da Leila, que conhece bem pouco futebol, o Abel é a solução de todos os problemas. O Abel foi o cara que transformou o Palmeiras, e de fato o Abel tem um papel super relevante na história alviverde, né? Se não é o maior técnico da história do clube, está certamente entre os 3 maiores. É um cara que dá cara a bater, é um cara que consegue soluções, enfim. Então, a relação deles é extremamente forte. E, cara, eu não acredito na possibilidade de a Leila demitir o Abel. Não acredito. O contrato até dezembro de 27, não há multa rescisória, mas eu só acho que o Abel deixa o Palmeiras se pedir para sair, tá? Eu não acredito que a Leila algum dia possa demiti-lo. Matheus Pradella, Nico, você acha que o perfil de reforços do Palmeiras melhorou desde 2024 ou 2025? Que tal propor reforços experientes para arrecadar mais patrocínio? Eu acho que o nível melhorou, eu acho que o Palmeiras se sentiu capaz de fazer investimentos maiores, até por isso foi buscar Vitor Roque, foi buscar Paulinho, foi buscar John Arias. É inegável, é indiscutível que esses caras são muito acima da média. O Paulinho houve um erro importante de avaliação da questão física. O Paulinho chega machucado e chega na mesma janela em que a Leila havia dito que não contrataria em hipótese alguma jogador machucado. Teve uma jornalista do UOL que quis perguntar sobre o Neymar, e o Neymar você contrata? Não, o Palmeiras nunca vai contratar jogador machucado. Na mesma janela, o Palmeiras gastou
18 milhões de euros fixos, mais 2 jogadores que foram cedidos em definitivo pelo Paulinho. O Paulinho é um baita jogador, mas não tem condição física de jogar. Sobre reforços experientes para arrecadar mais patrocínio. Matheus, aí é uma impressão minha, não sei se vocês vão concordar, mas essa me parece ser meio que uma cascata que foi criada no futebol nacional. Quais jogadores foram contratados e de fato geraram receitas com publicidade? Eu lembro de 2 só. Ronaldo, fenômeno no Corinthians, e Neymar no Santos. Esses 2. O Memphis nunca conseguiu trazer, de fato, patrocinadores reais, grandes. Por exemplo, a Fatal Fans acaba de ajudar com 5 milhões de reais. É possível que chegue até 10. Mas é um caso muito específico. No primeiro contrato, não houve uma fila de patrocinadores dispostos a ajudar. Se você traz, por exemplo, o Lukaku, eu duvido que o Lukaku fosse capaz de atrair uma série de empresas rentabilizando para o clube. Difícil imaginar quais jogadores teriam esse perfil. Se vocês lembrarem, mandem por aí que a gente registra por aqui, tá bom? Povo velho, né? A Leila fez alguns movimentos dentro do Palmeiras, baseado nos grandes cardeais alviverdes, para conseguir essa reeleição, para conseguir uma mudança no estatuto, né? Porque para tentar a reeleição, ela precisaria rasgar o estatuto. E a repercussão foi a pior possível. Como essa alteração estatutária demanda tempo, ela precisaria, no máximo, que essa mudança acontecesse em 2026. Como ela não aconteceu e nem se fala mais nisso, ao que tudo indica, a Leila vai embora mesmo em dezembro do ano que vem, e a compra do marido dela e do enteado dela em relação ao Vasco já me parece ser um projeto proposto Palmeiras, tá? A Leila chegou a dizer publicamente que se encantou com o futebol, foi onde ela realmente se encontrou. Ela adora estar no meio do futebol, mesmo com toda a pressão, repercussão. Ela ganha uma visibilidade que ela nunca teve nos tempos de Crefisa, e a impressão minha, é uma opinião, é de que ela é uma pessoa vaidosa, e que se encantou com essa coisa de ser famosa, de tia Leila, enfim. E aí, como o Palmeiras não vai permitir que ela continue como presidente, para ser uma vice-presidente sem mandar nada, ela preferiu ir embora. Vai preferir ir embora, né? E aí surgiu essa oportunidade de compra da SAF Cruz Maltina. Final de semana, Palmeiras e Vasco, temos que ganhar, hein? Temos que ganhar amanhã, temos que ganhar sábado, no final de semana, não sei se é sábado ou domingo, acho que é domingo, mas temos que ganhar do Vasco no final de semana também, para a coisa não ficar tão complicada como ficou depois dos últimos resultados, tá? Resultados que, aliás, trouxeram muita pressão para cima do Abel. Abel está sendo questionado pelo torcedor. Abel também, o time não está num bom momento, mas o treinador também não, tá, gente? A gente ouviu o Abel falando aí na coletiva do último jogo, o Palmeiras perdeu para o Fluminense, aliás, um jogo horroroso, o Palmeiras jogando mal mais uma vez, e o Abel está na conta também. O Abel tem responsabilidade, e muita responsabilidade, pelo pouco futebol, bola pequenininha que o Palmeiras está jogando. E amanhã, não pode passar de amanhã essa recuperação, não. Amanhã o jogo é importante, o jogo é lá, vale vaga, e o Abel, para sair dessa pressão e dessa desconfiança da torcida também, precisa escalar direito o time, e precisa fazer com que o time volte classificado do Paraguai. Não tem outro resultado. Classificação para as quartas de final da Libertadores. É isso que o Palmeiras precisa, é isso que o Palmeiras tem que fazer amanhã. E um outro assunto muito comentado, e aí acho que sai um pouco a pressão em cima do Abel, que eu não acredito que a Leila vai demiti-lo, que a Leila vai trocar o comando, não acredito. Mas se não vier com classificação, a pressão vai ser a maior que o Abel já teve na carreira dele. E o Abel não gosta de ser criticado, não gosta de ser questionado. A gente já sabe como que é a reação do Abel, a postura do Abel. Então precisa fazer esse time jogar, Abel. Não tem outra solução. E com relação a outro assunto, é o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel é um assunto também que o pessoal tem falado muito, se merece sair do time, está um mau momento, é verdade. Errou principalmente no gol contra o Atlético Mineiro, derrota em casa, um gol grotesco, uma falha grotesca do Carlos Miguel ali, que foi segurar, largou no meio da área pequena, e gol do Galo que o Palmeiras perdeu o jogo em casa, vem nessa sequência depois da Copa do Mundo aí que o Palmeiras não conseguiu, ganhou um jogo só do Vitória lá, mas vem de 2 derrotas e um empate, então uma sequência ruim, e o Carlos Miguel falhando em jogo importante também. O Brasileirão é assim, né? Ponto corrido, todo jogo, todo ponto é muito importante, falhou de uma forma grotesca. E depois a falha também no Cerro Porteño, né? Última bola do jogo, nos acréscimos, uma bola que entra ali no chão e ele se posiciona todo errado, todo desajeitado ali, acaba tomando um gol direto,
Tá certo que teve um corta-luz ali que atrapalhou o Carlos Miguel, mas ele acabou falhando de novo, de uma forma grotesca de novo. Então são duas falhas muito próximas e muito importantes que o Carlos Miguel cometeu. O questionamento sobre titularidade, eu acho que não cabe a gente falar que tem que tirar o Carlos Miguel nesse momento, por dois motivos. Primeiro, que não tem um substituto que brigue com ele pela titularidade. Aliás, isso faz falta. Quando o Palmeiras tiver um outro goleiro que brigue com ele pela titularidade, vai fazer com que ele mude de nível de atuação. Se ele falhar assim com outro goleiro ali, esperando uma brecha para entrar, ele sai do time. Então, hoje não tem. Infelizmente, o Lomba já tem 39, não está brigando. O Kaique chegou agora, não está brigando com ele. E ele sabe estar à vontade com essa situação. Então, precisa ter uma sombra ali do Carlos Miguel, alguém que o incomode, que ele sinta que tem a capacidade para substituí-lo. Isso vai fazer bem para ele, vai ser bom para ele. Não tem. A outra questão, eu acho que o Carlos Miguel falhou em 2 jogos, mas ele é um goleiro muito jovem ainda. Jovem não de idade, porque tem 27, já vai fazer 28. Já está na metade do caminho praticamente. Mas é um goleiro que jogou muito pouco. Carlos Miguel tem 90, não chegou a 6 jogos de partida, de jogos como profissional ainda. Começou a jogar muito tarde, sempre foi reserva. Então ele nunca passou por um período como esse. Nunca foi goleiro titular e nunca falhou e teve que se recuperar. E agora esse momento, ele precisa, né, adquirir essa experiência desses erros. Eu acho que precisa ter tranquilidade, acreditar naquilo que ele faz, no dia a dia do trabalho dele, e seguir em frente e se recuperar. Porque é verdade que goleiro de time grande não pode estar falhando como ele vem falhando. E ele tem que saber disso, para voltar a jogar bem, para voltar a ajudar o Palmeiras, porque ele é peça fundamental na classificação do Palmeiras amanhã. Ele é peça importantíssima na classificação amanhã. Então, o torcedor, você que vai estar no estádio, você que vai viajar para o Paraguai, dê uma moral pro cara. O cara já está inseguro. O Carlos Miguel já está inseguro pelos erros que ele cometeu, pela pressão que ele está sofrendo, que ele nunca sofreu na carreira dele, na vida dele. Então dê uma moral para ele ali no começo do jogo, antes de começar, durante o jogo. Dê um pouquinho de confiança para ele, que é bom, ele precisa. E vai fazer com que ele se sinta um pouco mais à vontade. Porque a pior coisa que existe para um goleiro, principalmente um goleiro que não tem tanta experiência assim, é ser cobrado pelo seu torcedor. Isso é a pior coisa que pode acontecer, principalmente com um goleiro com pouca experiência. Então dê moral para ele antes do jogo, durante o jogo, deixe ele mais tranquilo, mais à vontade, com um pouquinho de confiança. Eu acho que ele pode nos ajudar com relação à classificação no jogo de amanhã, tá bom? A gente vai estar acompanhando aqui junto com vocês, vamos estar torcendo. Depois a gente vai fazer live aqui para vocês, junto com a M67, que é nosso parceiro e claro que pode ser seu parceiro também. Aproveita o QR Code que está aí, ó, conhece um pouco melhor a M67, você vai ver como eles podem te ajudar, ser seu parceiro também. Além de ter essa promoção maravilhosa, espetacular aqui com a gente, de levar você que está acompanhando a gente para ver jogos do Palmeiras de camarote lá no Nubank Park, tá? Amanhã tem. Amanhã, depois do jogo, a gente vai estar aqui falando na live sobre o jogo do Palmeiras, tomara sobre a nossa classificação, e aí a gente vai dar de presente um par de ingressos para ver o jogo do Vasco no final de semana, tá legal? Combinado? Então, encontro marcado amanhã depois do jogo. O jogo é 7 horas amanhã, eu estava achando que era 9h30. 7 horas é mais cedinho, então, melhor pra gente. 8, 9 horas, estamos chegando aqui. Se não tiver, pênalti. Agora pode ter prorrogação, pênalti, né? Então a gente tá. Prorrogação não, acho que é pênalti direto. Pênalti, não é nada de prorrogação, pênalti direto.